Compare um frango de supermercado com um frango do quintal da vovó. Um cresceu sob uma lâmpada em uma gaiola com outras 20 aves, alimentado com ração industrial, com mais produtos químicos do que grãos. O outro cresceu sob o sol, levantando poeira, com olhos que brilham como âmbar. O primeiro custa 100 rublos o quilo. O segundo não tem preço porque guarda a memória. Nos anos em que a cidade congelou, a vila forneceu comida. Foi assim durante o cerco, no ano faminto de 1947 e no ano seco de 1963, quando as fazendas coletivas receberam ordens de salvar o plantel reprodutor a todo custo. Naquela época, cada família mantinha pelo menos um par de galinhas, pão vivo, como as chamavam em Poltavastina. Na Bielorrússia eram chamadas de progenitoras dos jardins. No Cazaquistão, na periferia de Semei, as pessoas ainda se lembram de como as mulheres cozinhavam quirera de cevada e a davam às aves, quando tudo o mais ia para a frente de batalha. Essas aves de quintal sobreviveram a tudo. Alemães, reformas e ao frenesi do mercado dos anos 90. Porque não havia geladeiras, mas havia um poleiro. Não havia ração industrial, mas havia sabedoria. O galinheiro ficava ao lado do celeiro como parte de um ecossistema vivo. Havia ordem, desenvolvida ao longo de gerações. O grão era seco no sótão. As cascas de ovo não eram jogadas fora. Elas eram trituradas e as galinhas comiam o próprio passado, transformando-o em futuro. Ninguém dizia orgânico naquela época, porque simplesmente não havia outra maneira. Agora é uma era diferente. A indústria prometeu conveniência, dizendo: alimentaremos a todos. E por um tempo, realmente alimentou. Mas a que preço? Em 2024, a análise de rações mostrou que, em média, as misturas industriais contêm até 40% de enchimentos, farelos de oleaginosas, farinha de ossos, aminoácidos sintéticos. A lisina é artificial, metionina de produtos petrolíferos, vitamina D3 não do sol, mas de um laboratório. As galinhas crescem rápido, mas seu sistema imunológico é enfraquecido. Elas respiram a poeira de suas próprias penas e os antibióticos tornaram-se parte de sua dieta, como o sal. Tudo em nome de um padrão, de um ovo idêntico, sabor idêntico, consumidor idêntico. Mas a natureza não tolera cópias. E aqui está o paradoxo. Quanto mais tecnologia na ração, menos vida no ovo. Um ovo comprado em loja brilha sob uma lâmpada como plástico. Um ovo de uma galinha de quintal é denso, cheira a campo, com uma gema cor de âmbar. Isso não é romance, é bioquímica. Os carotenoides que dão à gema sua cor rica são sintetizados apenas com alimentação caipira, de verduras, urtigas, ramas de cenoura. Os laboratórios não conseguem reproduzi-los em uma forma viva. A lecitina, a principal fonte de energia para o cérebro e o fígado, é uma vez e meia maior em ovos naturais e o colesterol é menor, ao contrário dos mitos. É aqui que reside a desmistificação. Os padrões industriais deslocam não a sujeira, mas o significado. Quando comecei a fazer a ração eu mesmo, os amigos riram. Por que se dar ao trabalho quando tudo já foi inventado? Mas a ciência está do lado da aldeia. Uma galinha não é uma máquina, mas um organismo bioquímico. Seu estômago é um microcosmo de fermentação, onde o equilíbrio de carboidratos, proteínas e minerais decide tudo. Ela precisa de 16 aminoácidos, sem os quais a proteína do ovo não pode ser formada. 11 deles são sintetizados apenas com alimentação natural. Quando uma galinha come aveia fresca, seu próprio corpo produz enzimas para a absorção de cálcio. Nenhum premix de fábrica pode fazer isso. Este é o segredo da resiliência das antigas raças de quintal. Kuchinskaya, Jubilee, Pestrianka, Orlovskaya. Elas sobreviveram não porque fossem produtivas, mas porque eram adaptáveis. Por que esse conhecimento desapareceu? Por que não pode ser patenteado? A natureza não obedece a uma licença. Grandes corporações não conseguem ganhar dinheiro com uma receita simples: grão, sol, água. Elas precisam vender um aditivo, uma norma, um certificado. Foi assim que nasceu o mito da impossível ração caseira. Mas a verdade é diferente. Enquanto misturarmos o grão nós mesmos, seremos livres.
livres da dependência, dos preços, dos intermediários. Com cada balde que você mistura no seu quintal, você recupera um pedaço de autonomia. Se você quer começar, apenas comece de forma simples. Pegue metade de milho, metade de trigo, um pouco de cevada, adicione um pouco de urtiga, seca no sótão. Misture em um balde sem fanatismo. Deixe suas galinhas lhe dizerem se gostam. Elas mostrarão primeiro. Ouça-as. Uma galinha é mais inteligente do que parece. E lembre-se, o conhecimento sobrevive apenas quando é transmitido. O que a vovó fazia por intuição, agora podemos explicar com uma fórmula. Mas o significado é o mesmo. A vida sustenta a vida, e o próximo cofre se abrirá em breve. Se alguém tivesse dito à minha bisavó, em 1953, que a ração de galinha seria um dia vendida em sacos plásticos ao preço do açúcar, ela teria apenas resmungado. Isso não é ração, é falsificação. Naquela época, cada aldeia vivia em seu próprio ritmo. Na região de Chernihiv, as galinhas bicavam as sobras de aveia depois dos cavalos. Na Transnistria, recebiam soro de queijo coalho e no sul do Cazaquistão, as mulheres secavam melancias e as misturavam na ração para que as aves não perdessem o apetite no calor. Tudo era pensado porque dependia do clima, da mão, da terra. Em cada quintal havia uma tina com uma mistura de grãos, a quirera, que era moída ali mesmo no celeiro. As pessoas sabiam, um bom ovo começa com uma boa quirera. Naquela época não se dizia agricultura orgânica, dizia-se do nosso jeito. E esse nosso jeito alimentou uma geração inteira. Após o colapso da União Soviética, tudo isso desapareceu como água na areia. Foi substituído por sacos rotulados PK1, PK4. A decifração é simples. Ração composta, fórmula, dieta para qualquer região. Mas galinhas em Baranovich e galinhas em Almaty vivem sob sóis diferentes, com águas diferentes e comem gramas diferentes. Elas não podem ter a mesma coisa. No entanto, a indústria precisa padronizar. Assim, é mais fácil calcular os lucros, mais fácil importar matérias-primas. E onde as coisas vivas são padronizadas, a degradação começa. Hoje muitas pessoas se perguntam por que o frango comprado em loja perde o sabor. A resposta é simples e terrível, porque seu corpo carece dos oligoelementos que fazem da carne. Carne, magnésio, zinco, selênio. Esses três elementos afetam diretamente o sabor e a resistência da casca do ovo. Na ração industrial, eles são substituídos por análogos químicos, mas o corpo da ave os absorve em apenas 30 a 40%. Mas quando você mesmo fornece cevada moída, um pouco de farinha de peixe e urtiga seca, esses mesmos elementos são absorvidos em até 80%. Isso não é teoria, é fisiologia. Uma galinha, como um ser humano, funciona com bioquímica, não com marketing. O segredo da saúde de uma ave de quintal é simples: variedade. Nos manuais soviéticos de avicultura de 1972, estava escrito diretamente: a dieta ideal para galinhas poedeiras é uma mistura de alimentos à base de carboidratos, proteínas e minerais na proporção de 60, 25, 15. Os fazendeiros de hoje estão redescobrindo esses números como um pergaminho antigo. Por quê? Porque, como mostraram estudos recentes, é com esse equilíbrio que o corpo de uma galinha produz a quantidade máxima de enzimas lipase e protease, as mesmas responsáveis pela absorção de proteínas. Sem elas, uma galinha come, mas não vive. Tente o seguinte truque, comprovado por gerações. Pegue um frasco de 1 litro de milho triturado, meio litro de trigo e um copo de aveia. Deixe tudo de molho em água morna durante a noite. Durante esse tempo, o grão acorda, o nível de vitamina E triplica e a atividade enzimática aumenta em 60%. De manhã, seque levemente e dê às galinhas. Você verá como elas bicarão até o último grão, porque sentem a vida. Isso é biodisponibilidade real, algo que não pode ser embalado em celofane. Alguém dirá, mas a ração industrial é equilibrada. Sim, é equilibrada de acordo com uma tabela, mas a tabela não sabe se você tem calor ou neblina,
se a grama cresce mais ácida ou se a água do poço é dura. Mas a galinha sabe. Ela mesma busca o mineral necessário, como se ouvisse com o corpo. Quando misturamos a ração à mão, nos adaptamos à realidade específica, à aldeia, ao quintal, ao clima. Esta é a ciência esquecida da localidade. Na década de 1980, houve um programa na Ucrânia chamado Kolosok. Cientistas viajavam pelas aldeias e registravam receitas de rações caseiras, porque esses métodos salvaram as aves durante períodos de escassez. Receitas com adição de cascas trituradas, cinzas de ossos e cebolas secas foram preservadas nos arquivos. As cebolas, descobriu-se, reduzem o risco de parasitas em galinhas em 40%. E a cinza é uma fonte de cálcio e potássio. Mas com o advento da era do mercado, esse conhecimento foi considerado anticientífico e erroneamente. Vamos nos aprofundar na biologia. Um ovo de galinha consiste em 65% de água, 12% de proteína, 11% de gordura e aproximadamente 1% de minerais. Para produzir um ovo, uma galinha precisa de 2 gramas de cálcio, 0,5 gramas de fósforo e 0,1 gramas de magnésio. Isso significa que, sem acesso diário a uma fonte mineral, a ave rouba seus próprios ossos. Daí as cascas moles e problemas nas pernas. A solução é elementar. Seque as cascas, moa-as e adicione uma colher de sopa por quilo de ração. É grátis e funciona. A história da proteína é mais interessante. Proteína não é apenas carne. Proteína é soja, girassol, trevo, alfafa. Mas é a cadeia de aminoácidos animais que torna a proteína completa. Antigamente, as galinhas eram alimentadas com restos de peixe cozidos, e isso não era um capricho, mas conhecimento. A farinha de peixe contém lisina e metionina em sua forma natural. Quando elas estão ausentes, a postura de ovos diminui e as penas tornam-se opacas. Pode ser substituída por sementes de girassol, mas lembre-se, elas são gordurosas, no máximo 15% da dieta. Para as vitaminas A e K, adicione cenouras secas e urtiga. A urtiga é verdadeiramente uma planta maravilhosa. Apenas 50 gramas de urtiga seca fornecem a norma diária de vitamina K para uma dúzia de galinhas, fortalecendo os vasos sanguíneos e realçando a cor da gema. Mas há outro inimigo de que pouca gente fala: a moagem. Quando a ração é moída em pó, ela perde a atividade enzimática. A ave bica, mas não digere. O pó fino entope o papo e as vitaminas são destruídas pelo contato com o ar. Portanto, a melhor opção é a moagem grossa. O grão deve ser palpável nos dedos. Era isso que as antigas donas de casa sabiam quando moíam a quirera em um moinho de mão. O segredo não está na tecnologia, mas na textura. E agora um pouco de economia. A ração caseira custa 30 a 40% menos que a de fábrica, mas o benefício não está apenas nos rublos. Quando você compra grãos em sacas e os armazena em um galpão seco, você controla a qualidade. Você não tem intermediários, nem origem misteriosa do aditivo proteico. Você vê o grão, toca-o com as mãos, sente o cheiro. Esta é a verdadeira certificação, a humana. A indústria, no entanto, é construída sobre o oposto. Sua força está na dependência. Hoje nas prateleiras você vê embalagens bonitas e dentro uma mistura de farelo, giz e gordura residual. Por que isso? Porque o grão não pode ser patenteado, mas a forma de um grânulo pode. O sistema patenteia a aparência para segurar o mercado. Assim, o grão se transforma em mercadoria e o conhecimento em segredo. Mas os segredos não são eternos. Tudo o que precisamos é voltar à observação. Observe como as galinhas se comportam pela manhã. Se as penas brilharem, há proteína suficiente. Se ficarem curvadas, energia baixa. Se a casca estiver frágil, falta cálcio. É simples. A natureza fala, se você souber ouvir. Meu avô costumava dizer: a galinha é o termômetro do quintal. Quando as coisas estão em ordem na fazenda, ela põe. Quando algo está errado, ela se cala. E se você quiser entender o que está acontecendo no seu quintal, olhe no comedouro. Tudo está escrito lá. O conhecimento de nossos antepassados não é o passado. É uma instrução para o futuro. Não estamos voltando, estamos recuperando o sentido,
Porque a liberdade começa com algo simples. Pegar um punhado de grão e entender que a independência está escondida justamente ali. Este é o começo do caminho para ser a autonomia. E o próximo cofre se abrirá em breve. Sabe o que mais me surpreende quando olho para fotografias antigas de quintais de aldeia dos anos 50? Cada quintal tinha não apenas um galinheiro. Era um pequeno centro de suporte à vida. Tudo estava conectado. A cinza do fogão ia para o cinzeiro, onde as galinhas se banhavam, destruindo os parasitas das penas. As cascas de aveia, para a cama depois, para os canteiros do jardim. E nesses canteiros cresciam a própria urtiga e alfafa que eram secas para a ração de inverno. Um ciclo fechado, sem desperdício, sem biotecnologias. Apenas o homem e a natureza em um sistema de troca. Hoje precisamos lembrar disso novamente. Não por nostalgia, mas por necessidade. Porque a terra empobreceu, o clima está instável e os preços das rações estão subindo mais rápido que o da gasolina. Mas temos uma vantagem que as fábricas esqueceram. Podemos nos adaptar a cada manhã. Neste vídeo, quero não apenas inspirar, mas armar você com conhecimento. Real, comprovado, com números, com ciência, mas sem tédio acadêmico. Vamos começar com a compreensão de que a galinha é um reator bioquímico, projetado para processar matérias-primas vegetais grosseiras. Um sistema especial funciona em seu corpo: o estômago muscular ou moela. Nele, pequenas pedras e areia moem o grão como mós de moinho. Portanto, se você quer que suas galinhas assimilem a ração 100%, forneça-lhes acesso a cascalho fino ou areia. Sem isso, o grão simplesmente passa em trânsito. Nas brochuras avícolas soviéticas, isso era chamado de chave digestiva. E não era uma imagem, mas uma definição precisa. Você não consegue abrir uma fechadura sem a chave. O segundo aspecto importante é a água, muitas vezes subestimada. Uma galinha é 70% água, e é a água que desencadeia todos os processos metabólicos. No calor, uma ave perde até 10% de sua umidade por dia. Se a água estiver mais quente que 30 graus, ela para de beber. Portanto, na temporada de verão, coloque os bebedouros à sombra, ou melhor ainda, em tigelas de barro. O barro mantém o frescor e neutraliza a acidez excessiva. Na Ásia Central, eles ainda usam sufsactes, bebedouros de barro untados com palha, para que a umidade que evapora resfrie a água. Isso não é apenas bonito. É a ciência da termorregulação, praticada por séculos. Agora sobre as vitaminas. Muitos se surpreendem que galinhas que andam ao sol ponham ovos mais brilhantes. Isso não é um mito. Sob a influência da luz ultravioleta, a vitamina D3 é sintetizada em sua pele, o que regula a absorção de cálcio. Se uma ave fica sob uma lâmpada, ela recebe apenas 10-15% da norma desta vitamina. Portanto, um simples passeio no quintal pelas manhãs é a melhor prevenção da osteoporose em galinhas. Dados científicos confirmam: com 2 horas de luz solar por dia, a resistência da casca aumenta em 25%. Proteínas. Na aldeia, as sobras de laticínios nunca eram jogadas fora. Leite azedo, leite desnatado, até mesmo soro de queijo, são coquetéis de proteínas prontos. Uma caneca de soro azedo substitui 30 gramas de concentrado proteico caro. Você pode despejá-lo sobre o grão triturado. Isso resultará em uma fermentação natural, rica em lactobacilos. Tais enzimas suprimem bactérias putrefativas no intestino e aumentam a absorção de proteínas quase 2 vezes. Eu chamo isso de probiótico da aldeia. Outra prática esquecida é o grão germinado. Nas fazendas coletivas, durante o inverno, era chamado de forragem verde. Aveia ou trigo eram deixados de molho em uma caixa, mantidos aquecidos por 3-4 dias. Assim que aparecia um broto de 1 centímetro, o grão se tornava uma bomba de vitaminas. A vitamina E aumentava 3 vezes, a vitamina C, 5 vezes. Uma galinha precisa de apenas 20-30 gramas dessa ração por dia para manter a imunidade no inverno. Eu faço isso em uma bacia comum. Despejo água morna, cubro com estopa. Em alguns dias tudo fica verde. E sabe, esse grão cheira a primavera. Muitos perguntam:
E os suplementos? Devo comprar premixes? Serei honesto. Se você alimentar de forma natural, os premixes não são necessários. Eles foram inventados para compensar dietas estéreis. Mas existem análogos naturais. Para ferro, beterraba e maçãs secas. Para enxofre, repolho e cebola. Para iodo, um pouco de sal marinho ou alga marinha. A alga marinha, aliás, realça a cor da gema e fortalece as penas. Uma colher de chá por quilo de ração uma vez por semana é o suficiente. Outro elemento importante são os ácidos graxos. Sem eles, a galinha perde o brilho das penas e a energia. As rações industriais adicionam gordura animal, muitas vezes de qualidade duvidosa. Podemos substituí-la por sementes de linhaça ou girassol. A linhaça é a campeã do ômega 3. Se você der 5% de linhaça em relação ao peso da ração, os ovos tornam-se enriquecidos com ácidos graxos ômega 3, benéficos também para os humanos. Isso não é apenas marketing. Análises mostram o conteúdo de ácido alfa-linolênico aumenta 3 vezes. Agora um pouco sobre alquimia culinária para galinhas. Antigamente havia uma técnica chamada vaporização. Em baldes enormes, uma mistura de quirera e restos de vegetais era deixada em água fervente por algumas horas. Depois esfriava, tornando-se macia e perfumada. Tal ração é mais fácil de digerir, especialmente no inverno, quando o frio retarda as enzimas. Eu testei. Se você adicionar cenoura ralada e repolho à mistura vaporizada, a produção de ovos aumenta em apenas uma semana, porque a comida quente acelera o metabolismo e ativa as bactérias internas, como se ligasse um fogão. E agora sobre as ervas. Farmácia sob os pés. Nossos antepassados conheciam cada uma por sua ação. Losna, antiparasitário. Eles defumavam o galinheiro com ela e a misturavam na ração uma vez por mês. Dente de leão, fonte de vitamina K e ferro. Urtiga, um impulsionador universal. Mil folhas e calêndula, para as penas e a cor da gema. A calêndula, aliás, é um pigmento natural. É até adicionada a rações orgânicas na Europa. E aqui ela cresce ao longo da estrada. E não se esqueça do vinagre. O vinagre de maçã comum é outro segredo antigo. Algumas colheres por litro de água uma vez por semana auxiliam a microflora intestinal e reduzem o nível de bactérias patogênicas. Cientistas provaram. O ácido estimula a produção de suco gástrico e ajuda na absorção de cálcio. Nossas avós não sabiam disso em termos técnicos, mas sabiam por intuição. A galinha bebe água com vinagre. O ovo fica mais forte. Mas talvez o mais importante seja a observação. A própria galinha lhe diz o que lhe falta. Se ela bica o chão, está procurando minerais. Se ela bica apenas, falta enxofre ou proteína. Se ela espalha a ração, algo não está ao seu gosto. Esta é a arte da alimentação caseira. Ouvir o ser vivo. Afinal, uma galinha não fica em silêncio. Ela fala com seu corpo, seus olhos, seus sons. Você só precisa estar atento. Agora sobre o armazenamento. O erro mais comum dos iniciantes é manter a ração em sacos no chão. Dessa forma, você convida a umidade e os ratos. O ideal é um barril de plástico com tampa hermética sobre um suporte. Temperatura não superior a 20 °C, umidade até 60%. Verifique uma vez por semana. O cheiro deve ser fresco, levemente adocicado, sem sinais de mofo. Se aparecer um aroma azedo, a ração está estragada e não deve ser dada. Mesmo que seja uma pena, as micotoxinas formadas durante o mofo causam inflamação do fígado e queda na produção de ovos nas aves. Alguns dirão, muito complicado, mas não é. Complicado é quando você depende de uma fábrica, quando cada aumento de preço o força a economizar na saúde da ave. Mas misturar a ração você mesmo é como assar pão. Desconhecido no início, depois um prazer. Porque você sabe que cada punhado, cada colher, vem de suas mãos, de sua terra. Não tenha medo de experimentar. A galinha escolherá o que precisa. Tente adicionar farelo, um pouco de batata cozida, abóbora, abobrinha. Tudo isso são fontes baratas de energia e vitaminas. E se você quiser aumentar a imunidade do bando,
Uma vez por semana adicione um pouco de alho esmagado ou orégano seco à ração. Este é um antibiótico natural, reconhecido na medicina veterinária. Dessa forma, trazemos de volta à vida a ciência antiga que nossas avós possuíam. Elas não tinham laboratórios, mas tinham olhos e mãos, e seu conhecimento salvou vidas durante secas, guerras e mudanças. Hoje, podemos combinar esse conhecimento com a ciência moderna e criar um sistema onde cada galinha não esteja apenas viva, mas saudável. Vivemos em uma era em que a autonomia não é um luxo, mas uma necessidade. Quando a cidade pode parar, mas o galinheiro continuará a funcionar, porque a vida sempre começa de forma simples, com grão, água e luz. E se você assistiu até aqui, já faz parte daqueles que estão devolvendo o sentido à agricultura, porque o conhecimento sobrevive apenas quando é transmitido, e o próximo cofre já está a caminho. Quando falamos em alimentação caseira, é importante entender. Não se trata apenas de economizar dinheiro. Trata-se de restaurar a ecologia perdida do quintal. Afinal, um galinheiro de verdade não é uma gaiola isolada, mas um biossistema em miniatura. Tudo nele está conectado. Comida, solo, luz, movimento, ar. Se um elemento é removido, o equilíbrio entra em colapso. E foi exatamente isso que as fazendas industriais fizeram. Eles tiraram a galinha do quintal, da terra, privaram-na da capacidade de escolher, bicar, cavar, procurar. E com isso, a própria cultura da observação desapareceu. Hoje estamos trazendo-a de volta, grão por grão. Olhe para as estatísticas. Segundo institutos agrícolas, nos últimos 20 anos, a produtividade dos híbridos de fábrica aumentou 35%, mas sua vida média caiu pela metade. Este é o preço da aceleração. Uma galinha caseira, criada com ração natural, vive de 5 a 7 anos, mantendo a produção de ovos quase até a última temporada. Por quê? É simples. Seu corpo não se desgasta pela corrida constante por resultados. Ela possui um sistema de recuperação natural, alimentado não por comprimidos, mas por minerais e luz. Agora, sobre os minerais. Sem eles, não há ossos fortes nem ovos de qualidade. Já falamos sobre o cálcio, mas há também fósforo, zinco e manganês. O fósforo é responsável pelo metabolismo energético e pela transmissão de impulsos nervosos, especialmente importante para as frangas poedeiras jovens. Ele pode ser obtido de ossos triturados, mas é mais simples e seguro, a partir de cinzas de ossos calcinados. Colete ossos após o cozimento, seque-os, moa-os e depois queime-os em uma fornalha até que fiquem brancos. Isso produzirá uma cinza rica em fosfatos, um verdadeiro premix natural. O zinco é encontrado nas sementes de abóbora, o manganês, no trigo sarraceno. Muitos se surpreendem que a simples adição de cinzas possa mudar o comportamento de uma ave, mas é um fato. Com a adição regular de cinzas, as galinhas tornam-se mais ativas, arrancam menos penas e o canibalismo diminui. Antigamente havia até um ditado: quem dá cinza à galinha, tira-lhe a raiva. A ciência confirma. O potássio e o cálcio regulam o equilíbrio ácido-base do sangue e, portanto, o nível de estresse. Agora vamos discutir um aspecto importante: a alimentação sazonal. Nosso clima é caprichoso, verões são quentes, invernos são longos, primaveras são lamacentas, outonos são úmidos, e a ração deve viver com a estação. No verão, a base, grãos leves e verduras. Isso inclui trigo, aveia, menos milho, muitas ervas. Beldroega, dente de leão, tanchagem. Essas ervas podem ser secas à sombra e depois adicionadas no inverno. No outono, mais carboidratos para preparar as aves para o frio. Cevada, milho, batata cozida. No inverno, uma vaporização morna, um pouco de gordura, sementes, farelo, farinha de aveia. Na primavera, vitaminas, brotos e cálcio para recuperar as forças após o inverno e preparar para a postura. Uma antiga prática ucraniana chamava-se Sidsevaya Kasha, uma mistura de quirera, leite morno, beterraba ralada e repolho. Era dada pelas manhãs durante as geadas. Diziam que depois dela, as galinhas cantavam canções. E, de fato,
A proteína do leite e o açúcar da beterraba sustentam a energia e o repolho adiciona fibras. Isso não é folclore, mas um cálculo preciso de nutrientes. Agora vamos olhar dentro de um ovo. Literalmente. A gema é um concentrado de tudo o que a galinha come. Se a ração contém carotenoides suficientes, cenoura, calêndula, urtiga, milho, a gema será laranja brilhante. Se a dieta for pobre, a cor será pálida. E aqui está o que é interessante. A cor rica da gema está diretamente relacionada ao nível de antioxidantes, particularmente a luteína. A luteína protege a visão, melhora o metabolismo e, nas aves, aumenta a resistência ao estresse. Portanto, quando nos preocupamos com a cor da gema, nos preocupamos com a saúde da própria ave. Nos manuais de avicultura antigos, você pode encontrar uma receita de purê de vitaminas para o outono. Abóbora cozida, cenoura, farelo e uma colher de óleo de girassol. Hoje chamamos isso de potencializador nutricional, mas naquela época era simplesmente hora de dar a elas algo gostoso. E funcionava. E agora vamos analisar por que a indústria deslocou esse conhecimento. É tudo uma questão de economia de escala. Quando uma granja avícola alimenta 100 mil aves, é mais lucrativo trabalhar pela matemática do que pela intuição. A ciência se transforma em uma ferramenta de controle, não de cuidado. Eles precisam que a galinha cresça rápida e uniformemente, para que o ovo seja padronizado em peso e cor. Mas neste sistema, não há lugar para a individualidade, não há lugar para a terra. Portanto, quando você volta à sua própria ração, você devolve à ave sua personalidade. É por isso que raças antigas, Kuchinskaya, Zagorskaya, Adler prateada, estão se tornando populares novamente entre criadores particulares. Essas galinhas não requerem antibióticos, não ficam doentes com correntes de ar e prosperam em uma dieta simples. Elas têm uma memória genética para comer o que cresce sob os pés. Elas têm um código de resiliência. E nossa tarefa é não deixar que esse código desapareça. Vamos mergulhar no micromundo. O intestino da galinha abriga até 10 bilhões de bactérias benéficas. Elas decompõem as fibras, produzem vitaminas do complexo B e regulam a imunidade. Mas as rações de fábrica com antibióticos matam essa microflora. Sem ela, a ave torna-se dependente de estimuladores externos. Quando você alimenta de forma natural, você não apenas fornece comida, você restaura todo um ecossistema em seu corpo. Isso explica o fenômeno. Galinhas com ração caseira ficam doentes com menos frequência, mesmo sem vacinação. A natureza se cura se não houver interferência. Agora para proporções específicas. Para um bando de 10 galinhas poedeiras, o consumo médio é de cerca de 1 kg de ração por dia. Isso significa que são necessários 7 kg de mistura para uma semana. Proporções: 40% de milho, 30% de trigo, 15% de cevada, 10% de farelo de girassol e 5% de suplemento de cálcio, cascas, giz, cinza. Uma vez por semana, adicione um punhado de grão germinado por ave e, no inverno, a cada 3 dias. Uma mistura vaporizada, zaparca, de quireira com vegetais. Isso é tudo. Matemática simples, mas o efeito é de uma dieta premium. E lembre-se do ar. O galinheiro deve respirar. A amônia é o principal inimigo da saúde das aves. Seu nível aumenta quando a umidade está acima de 70%. Cama seca é o melhor remédio. Você pode usar serragem, mas palha picada é melhor. Ela retém o calor e faz a compostagem natural. Uma vez por semana, adicione uma camada fresca e você terá um piso aquecido natural. Há outro detalhe raramente discutido: o regime de luz. Uma galinha põe ovos apenas com luz. O ideal é de 14 a 16 horas de iluminação por dia. Mas é importante que a luz seja suave, quente, sem cintilação. Antigamente, usavam-se lâmpadas com refletores de papel alumínio ou chapas de cobre para esse fim. Isso não é apenas estética. O cobre reflete o calor infravermelho e desinfeta o ar. Hoje, você pode usar lâmpadas LED com espectro quente, Dornier 700 3000K. Mas ligue-as gradualmente para não estressar a ave. E você sabe por que tudo isso é importante?
Porque a saúde de uma galinha é um espelho do ser humano. Quanto mais naturalmente ela vive, mais saudável se torna o nosso próprio lar. Ao alimentá-la com grãos, também nos alimentamos através do ovo, através da carne, através do ar que ela purifica ao cavar a terra e devolver a vida a ela. E aqui está na filosofia. A ração não é apenas alimento. É uma linguagem de comunicação entre nós e a natureza. E quanto mais simples esta linguagem, mais profunda é a compreensão. Quando você mistura a ração com as mãos, você literalmente toca o ciclo da vida e, a partir desse toque, começa a independência. Podemos construir um futuro onde cada quintal se torne um pequeno laboratório da vida, onde não haverá dependência da fábrica, mas confiança na terra. Afinal, o conhecimento sobrevive apenas quando é transmitido. Transmitido não pela internet, mas por uma mão, um gesto, um olhar, o cheiro de grão fresco. E se você sente isso, significa que já abriu o caminho para o próximo cofre. Quando percebi pela primeira vez que as galinhas podiam ser filósofas, achei engraçado, mas depois comecei a observar. Elas vivem em um ritmo que nós, humanos, perdemos. De manhã, sol e grão no dia, procura à noite, socialização e paz. Sem pressa, sem ambições, sem estresse. O mundo delas é uma miniatura de uma fazenda adequada, onde tudo tem significado. E quanto mais voltamos a esta ordem natural, mais limpa a própria vida se torna. É por isso que a ração caseira não é apenas uma questão de nutrição, mas uma questão de visão de mundo. Mas vamos voltar ao trabalho. Agora quero lhe dar o conjunto máximo de conhecimentos para que você possa mudar totalmente para a alimentação autônoma, sem perder a produtividade e a saúde de suas aves. Vamos começar com um fato básico. A galinha é uma criatura onívora. Isso significa que ela deve receber alimentos de origem vegetal e animal. Seu corpo é organizado de forma diferente. Ela não tem dentes e todo o processamento ocorre no papo e no estômago muscular. Portanto, é importante não apenas o que dar, mas também em que forma. Parte proteica da dieta. As melhores fontes são sementes, peixes, resíduos de laticínios, ovos cozidos, os seus próprios triturados e verduras. A farinha de peixe deve ser fresca, sem cheiro de lodo. Não dê peixe salgado. O sódio perturba o equilíbrio de potássio e as galinhas começam a beber água demais, sobrecarregando os rins. O ideal é 3-4% de farinha de peixe em relação ao peso da ração. Resíduos de laticínios, leite desnatado, leite azedo, kefir, contém caseína e ácido lático, que melhora a absorção de fósforo e ferro. O principal é não exagerar, para não causar fermentação. Proteínas vegetais. A alfafa e o trevo são campeões em aminoácidos. A alfafa seca pode ser moída em pó e misturada na ração. Apenas 50 gramas por ave por dia cobre a necessidade de vitaminas A e E. Se quiser aumentar a imunidade, adicione alho e cebola, antissépticos naturais, carboidratos e energia, milho, trigo, cevada, aveia. Os 4 pilares da dieta. O milho fornece calorias, máximo 40%. O trigo é rico em vitaminas do complexo B. A cevada melhora a função intestinal. A aveia é indispensável durante a muda. Uma mistura de grãos com cinza e areia para 10 quilos de ração, 200 gramas de cinza e 300 gramas de areia, limpa o estômago. As verduras são o melhor suplemento vitamínico. Urtiga, dente de leão, trevo, ramas de beterraba, tudo isso pode ser seco e armazenado. A abóbora, fonte de caroteno, e as sementes, zinco, tornam as penas brilhantes. A cenoura e a calêndula dão uma cor rica à gema. Lembre-se, o intestino é o principal órgão imunológico. A profilaxia com infusão de alho e vinagre de maçã o fortalece. Economicamente, mudar para a sua própria dieta reduz os custos em 35-50% e a qualidade dos ovos aumenta tanto que as pessoas sentem imediatamente a diferença. Este é o caminho para a independência. Se você consegue alimentar uma galinha corretamente, consegue alimentar sua família. Comece hoje. Pegue um balde, grãos e misture sua primeira ração.
A partir deste momento, você se torna parte de um sistema que vive pela lei da vida. Se esta história mudou sua visão sobre as aves comuns de quintal e a importância da agricultura natural, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Continuamos a desenterrar a história e os conhecimentos que tentaram relegar ao esquecimento. Semeie o futuro conosco, recuperando a autonomia e o sentido. O próximo cofre se abrirá muito em breve.